Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso básico de Git e GitHub. Então, na aula passada nós vimos os conceitos básicos de Git, mais ou menos o que é o Git, o que é um versionador de código, o que é versionamento, como funciona o versionamento, para que serve mais ou menos o Git. Não aprofundamos nada sobre o Git, mas acho que já deu para vocês entenderem a ideia básica do que é um versionador e para que serve. Então, para essa aula nós vamos ver o historial do Git e GitHub. Então, como eu tinha mostrado na aula passada, tem aqui o Xmind. Eu aqui já apontei a aula passada, o que é Git e o que é versionamento como feitos. E vai ser sempre assim, cada sumário que nós passamos, eu venho aqui e coloco um V. Então, eu vou voltar aqui para a apresentação e vamos avançar. Quanto a historial, eu começo essa apresentação com uma pergunta. Como tudo começou? Então, como é que as coisas começaram? O conceito de versionamento de código-fonte vem desde a década de 70. Exatamente, ou mais ou menos, em 1972, que começaram a surgir os primeiros versionadores de código. Um deles foi o SCCS, que é o Source Code Control System. É um versionador que surgiu lá na década de 70 e que tinha como foco principal o mesmo conceito que nós já vimos na aula passada, que é o que? A possibilidade de você criar várias versões do teu projeto sem ter que copiar o projeto completo. Então, você tem dois ficheiros, por exemplo, ou um ficheiro. Esse ficheiro tem algum conteúdo. Eu posso dizer que esse conteúdo é uma versão do meu ficheiro. Só que a segunda versão, a ideia de versionador de código é o que? Guardar somente a diferença que vai sair da primeira versão para a segunda. Se vocês bem lembram, na aula passada, antes de você utilizar um versionador de código, você tinha que fazer uma cópia completa do projeto. Mas com o versionador de código, você guarda somente a diferença que existe entre uma versão e outra. Daí, isso facilita muito, não ocupa muito espaço no computador e tal, e por aí vai. Ok, o SCCS foi substituído mais ou menos em 1980 e tal, ou na década de 80, por uma evolução chamada RCS, que é o Revision Control System, que também era um versionador de código, traduzido para português como Sistema de Controle de Revisões. Então, este mesmo foi substituído em 1985 pelo CVS, que é o Concurrent Version System, e é daí onde nós vamos começar os nossos estudos. Então, ele tem esse logotipo que aqui está. E para começar, ele é centralizado. O que significa centralizado? Significa que eu tenho um servidor, que é onde vai estar hospedado o meu projeto, e tenho um cliente no meu computador. Então, o meu computador, que é o cliente, vai se conectar a este servidor e daí eu vou poder ter acesso ao código fonte. Mas o que acontece? Um sistema ou um versionador de código centralizado é aquele em que eu preciso estar sempre conectado com o servidor, sendo ele local na minha máquina ou remoto. Se por acaso ele estiver na internet, eu tenho que ter uma conexão sempre ativa com este servidor. Então, se eu quiser ver o código, preciso me conectar ao servidor. Deu para entender? Vamos avançar. Ok, ele era código aberto, ou é código aberto, o famoso termo open source, que para vocês que estão a começar ainda vão ver muito isso pela frente, e não fiquem assustados. Open source é um termo utilizado para, por exemplo, um aplicativo que eu tenho, e ele é código aberto.
qualquer um pode ver o código e talvez editar esse código. Mas quando eu digo editar, não digo do tipo, você vê uma aplicação, editou o código e todo mundo vai ver as edições que você fez. Não. É algo do tipo, você tem acesso ao código, podes editar para ti. Talvez até editar para outros, entrar em contato com o proprietário do aplicativo e, sei lá, entrar em negociações e tal. E daí ele aceita algumas modificações que você fez e tal. E lançar para aí. Algo desse tipo. Então esse é mais ou menos o conceito de open source. É que qualquer um tem acesso ao código fonte utilizado para a criação daquele software. Então, como eu disse antes, ele é proveniente do RCS, que é o Revision Control System. Foi criado por Dick Grun, ou Grun, não sei bem como é que se lê. Ela surgiu mais ou menos em 1984, quando o Dick Grun, que era um professor, queria trabalhar com os seus alunos, mas eles trabalhavam em horários diferentes, cada um tinha um turno para trabalhar diferente do outro. Então o professor Dick Grun criou o CVS para facilitar o trabalho. O projeto durou desde julho de 1984 a agosto de 1985. Apesar deles já terem usado isso em 1984 e tal, a primeira versão do código só foi lançado publicamente em 1986. Ok, depois surgiu o SVN, que é o Subversion, que por acaso ainda é usado em muitas empresas. Ela surgiu mais ou menos em 2000 e o seu logotipo é este que aqui está. Ok, o SVN ou Subversion também é centralizado, também é código aberto ou open source e veio para substituir o SVS. Então, a ideia do SVN era que aplicar os conceitos que já existiam no CVS, mas de forma correta. Tanto que chegou a ser dito que o CVS ou o SVN era o CVS feito direito. Ou seja, ele aplicava os conceitos de CVS, mas com o objetivo de resolver os problemas que o CVS tinha. Pois o CVS tinha alguns problemas. Então, o Subversion veio com o objetivo de resolver esses problemas. E ele seria um CVS, basicamente seria um CVS avançado. E depois surgiu o BitKeeper, no mesmo ano, não muito tempo depois. Começando, o BitKeeper tem esse logotipo que aí apareceu. Ele é distribuído, que é um pouco diferente, um pouco não, é muito diferente do centralizado, que você precisa ter uma conexão sempre ativa quando você quer ver o código fonte ou algo do tipo. Já o distribuído não. Distribuído você pode ter várias pessoas ou apenas uma que é você trabalhando no projeto, mas neste caso você não precisa de ter uma conexão sempre ativa com o servidor para poder ver o código fonte. Então a ideia era como você poderia baixar o projeto, fazer as suas alterações e subir o projeto novamente, sem que você precise ter uma conexão sempre ativa com o servidor. O BitKeeper é proprietário, pertence a um cara chamado Larry McVoy, que foi o fundador da empresa Bitmover, que criou o BitKeeper. Ok, o primeiro beta utilizável estava disponível em maio de 1999, mas na verdade a versão ou código só foi lançado publicamente em 4 de maio de 2000. Ele tinha uma versão comunidade
que permitia os desenvolvedores trabalharem em equipe. Ou seja, eles tinham acesso a um repositório, assim eu posso dizer, e todos eles trabalhavam naquele repositório, com algumas restrições do tipo, eles não podiam trabalhar no desenvolvimento de ferramentas que concorriam diretamente com o BitKeeper. Ferramentas essas que podiam ser outros versionadores de códigos. Também teriam que passar, ou o projeto deles teria que passar meta-informações que seriam armazenados nos servidores da Bitmover. Então daí, sempre que eles tivessem que fazer um projeto, a Bitmover teria acesso total a meta-informações sobre o projeto. Então, uma curiosidade básica sobre o Larry McVoy é que ele estava envolvido na criação ou no desenvolvimento da kernel do Linux, que era basicamente o núcleo do Linux, em comunhão com o Linus Torvald, que por acaso usava o BitKeeper como versionador de códigos para o Linux. Mas daí a um tempo, isso em 2004 praticamente, surgiu um probleminha entre McVoy e Andrew Tridgell. Então era o que? O McVoy acusava o Andrew Tridgell de ter feito engenharia reversa no BitKeeper. Ou seja, o que aconteceu mais ou menos? Ele acusava Andrew Tridgell de ter liberado alguns recursos que estavam bloqueados para a versão comunidade. Então ele destravou, possibilitando assim os que utilizam a versão comunidade terem acesso a certos, como é que eu posso dizer? Certos recursos que estavam bloqueados para a versão comunidade. Isso fez com que Larry McVoy mudasse a licença e adicionasse algumas restrições, limitações, à versão comunidade. Ou seja, basicamente ele fechou o caminho, fazendo com que quem quisesse trabalhar de verdade com o BitKeeper, ter acesso a grandes recursos, teria que pagar. Daí alguns desenvolvedores que trabalhavam para o desenvolvimento do Linux decidiram abandonar o BitKeeper, inclusive o Linus Torvald, que por acaso pensou em criar o seu próprio versionador de códigos, porque já não dava para voltar no CVS, nem dava para voltar no SVN, mas ele achou que o BitKeeper era um versionador de código que na verdade valia a pena postar. Então ele pensou em criar o seu próprio versionador de códigos, e daí surgiu o nosso queridinho Git, basicamente em 2005. Ok, algumas fontes dizem que Linus Torvald criou o Git em mais ou menos 9, 10 a 11 dias. Então, esse é o logotipo do Git, criado pelo Linus Torvald, que como eu já disse antes, até na aula passada, foi também o criador do Linux. O Git também é distribuído, tal como o BitKeeper, e a ideia de Linus Torvald era mais ou menos tomar o CVS como referência, mas não uma referência positiva e sim negativa. Ele pensou em criar exatamente o oposto do que o CVS era. Como eu disse antes, ele achou que o BitKeeper era muito bom para os gastos. Então ele decidiu criar o Git com a possibilidade de suportar um fluxo distribuído como o BitKeeper e criar também proteções contra o corrompimento de arquivos, para garantir que o que eu escrevo num arquivo é o que vai ser retornado sempre que eu tentar voltar na história e pegar alguma coisa anterior. Ok, ele é um software livre, quer dizer que você pode baixar a qualquer momento e começar a trabalhar com o Git, muito simples, e tem uma performance
alta. Ou seja, alguns versionadores de códigos que surgiram antes tinham, sim, eles ajudavam em muito, mas em performance eram basicamente horríveis. Porque era do tipo que para você fazer um commit podia durar uns 3, 2 minutos e tal. Mas com o Git você pode fazer isso em 2 segundos ou 3. É extremamente rápido, pois ele não precisa de uma conexão ativa com o servidor. Então ele não vai ser tão lento quanto os outros softwares de versionamento de código. Então, mas o que significa Git? Segundo algumas fontes, encontrei aqui algumas definições que podíamos adotar. A primeira que ele significa cabeça dura é uma gíria inglesa que pode significar cabeça dura, pessoas que se acham donos da razão. Ok. Uma palavra formada por 3 letras pronunciáveis, que é o Git, JIT, em algumas línguas ou algumas pronúncias. Global Information Tracker, que é rastreamento global de informações. Então esses são 3 significados básicos de Git. Existem outros por aí, mas eu preferi não pegar tudo. E daí surge o GitHub, que apareceu em 2008. Esse é o logotipo do GitHub. Ele foi criado por 4 desenvolvedores, sendo eles Chris Wanstrath, Jay Hyatt, Tom Preston Werner e Scott Chacon. É uma plataforma de hospedagem de repositórios Git. Então a ideia é o que? Você hospedar todos os repositórios Git lá no GitHub. E nós vamos ver na próxima aula o que é o GitHub e para que ter uma conta no GitHub, como utilizar e outras coisas. Então ele é proprietário, como eu disse antes, pertence àqueles 4 caras que eu disse lá antes. Ele começou em fevereiro de 2008. Ok, quanto à evolução do Git? O Git evoluiu de forma monstruosa. Por quê? Ele apareceu ou começou em fevereiro de 2008. Mas em fevereiro de 2009, ou seja, um ano depois, ele já tinha 86 mil repositórios públicos. Essas informações foram passadas pelos proprietários do GitHub numa palestra do Yahoo em 24 de fevereiro de 2009. Pelo menos uns 4 ou 5 meses depois, o Git já tinha 100 mil usuários cadastrados na plataforma. Um ano depois, julho de 2010, já tinha 1 milhão de repositórios. Então, no ano a seguir, isso em abril de 2011, tinha 2 milhões de repositórios. Você vai vendo como é que o Git foi crescendo de forma monstruosa e praticamente inacreditável. Uma plataforma que tinha 4 anos e já tinha 2 milhões de repositórios. Então, um tempo depois, isso em janeiro de 2013, o Git estava com mais de 3 milhões de usuários e 5 milhões de repositórios. Meio exagerado, mas foi desse jeito que o GitHub estava crescendo. Acabei de notar que se calhar estou a falar Git, né? Mas não, é mesmo GitHub. Em dezembro de 2013, no mesmo ano, talvez 11 meses depois, o GitHub estava com 10 milhões de repositórios. Ok, continuando aqui com a caminhada do GitHub. Em 2018, isso ocorreu praticamente em 28 de fevereiro de 2018, o GitHub foi vítima do segundo maior ataque
de negação de serviço distribuído da história, com um tráfego de entrada de mais ou menos 1,35 terabytes por segundo. Foi uma grande tristeza para os desenvolvedores, muitos pararam de confiar no GitHub, mas isso não durou muito tempo, porque no mesmo ano, isso em junho, ocorreu de junho a outubro, a Microsoft adquiriu o GitHub por nada mais nada menos que 7,5 bilhões de dólares. Então, daí surgiram muitos. Alguns voltaram para o GitHub e outros não. Uns preferem usar outras plataformas e nós vamos ver algumas delas aqui no curso. Não vamos aprofundar muito porque o objetivo é Git e GitHub. Então, nós vamos ver só mais ou menos como é que funciona, só ter uma ideia geral. Então, isso é tudo que eu tinha para falar do historial do Git e GitHub. Espero que tenha gostado da aula. Dorivaldo Valentim falou para vocês. Espero por vocês na próxima aula.